Nesta aula, veremos como utilizar conceitos de categorias de despesas e de centros de custo no EasyWork. Primeiramente, abordarei alguns conceitos referentes ao assunto. Toda empresa costuma ser dividida em partes de atuação, com responsabilidades distintas. Temos, por exemplo, a área comercial, o setor de RH, a administração, o marketing. O centro de custo é uma maneira simples e prática de agrupar despesas para dar uma visão mais detalhada dos gastos de cada área da empresa. Agrupar categorias de receitas e de despesas mostrará com clareza onde as despesas acontecem e de onde as receitas surgem. Categorias e centros de custo podem variar de acordo com o negócio. Tentando simplificar, podemos dizer que a categoria nos diz o que é um gasto e o centro de custo nos diz no que gastamos. Podemos dizer que esta estrutura tem semelhança na área contábil com o plano de contas. Nesse caso, o contador tem como objetivo gerar documentos contábeis como o demonstrativo de resultados do exercício, DRE, o balanço patrimonial e etc. Podemos utilizar categorias e centros de custo com uma estrutura de plano de contas, com o objetivo de gerar relatórios para facilitar a vida do contador. Ou podemos ter como objetivo utilizar categorias e centros de custo visando o planejamento estratégico do negócio. Nesse caso, analisaríamos de onde vêm as receitas e as despesas para direcionarmos investimentos, cortarmos gastos e etc. Vejamos um exemplo. Lançaremos uma despesa de R$ 100 de celular para Vivo. Essa despesa pertence à categoria telefonia móvel. Telefonia móvel, por sua vez, pertence ao centro de custo despesas administrativas. Uma despesa, por exemplo, para a TIM, teria a mesma classificação. O aluguel poderia ser um outro exemplo de despesa administrativa. Podemos gerar um relatório por categorias e observar o quanto estamos gastando na categoria telefonia móvel no mês, ou por centros de custo e ver o quanto estamos gastando em despesas administrativas, que são despesas relacionadas ao funcionamento da clínica. Agora, no painel financeiro, vamos gerar um relatório de categorias. Vejamos. Temos aqui a categoria telefonia móvel. Veja como facilmente temos acesso ao valor total. Para o mesmo período, agora temos o relatório de centro de custo. Observe as despesas administrativas, como estão agrupadas. Vamos considerar cenários para a clínica de radiologia. Podemos ter uma categoria de despesa manutenção de equipamentos, uma categoria de despesa aquisição de equipamentos, ou uma categoria de despesa compra de filmes. Gerar relatórios com estas categorias certamente seria muito útil para o planejamento da clínica. O EasyWork oferece um banco de dados inicial já com cadastros de categorias e centros de custo aplicáveis a clínicas de radiologia. Vejamos agora como podemos cadastrar categorias e centros de custo. Começaremos pelo centro de custo. Observe na tela de pesquisa do centro de custo. Clicando aqui, criamos um centro de custo, se desejarmos. Agora fechamos a tela. Aqui, gerenciamos as categorias. Observe que podemos fazer uma pesquisa e pesquisamos telefonia móvel. No detalhe de telefonia móvel, podemos ver que era um tipo de despesa e é uma despesa administrativa. Clicando aqui, podemos criar uma categoria, se desejarmos. Agora fechamos a tela. Agora veremos como cadastrar uma categoria de receita. A categoria de receita está associada ao exame. Acessaremos a tela de pesquisa de exames, selecionaremos o registro panorâmica. Aqui podemos observar o campo categoria. Quando uma ficha é criada com este exame, as contas a receber e recebidas desta ficha passam a pertencer a esta categoria. Veremos agora como gerar um relatório com categorias de receita. Vamos até o painel financeiro. Selecionamos a área de relatórios.
pronto. Agora veremos como a categoria fica associada a uma conta a receber ou recebida. Vejamos no painel financeiro. Duplo clique sobre o registro. E aqui observamos a presença do campo Categoria de Receita. O exame transferiu para a conta recebida a sua categoria. Finalizamos essa aula e fica aqui uma mensagem final. Não há certo ou errado com centro de custo. Não tenha medo de alterar a sua estrutura de categorias e de centro de custo se considerar que existe uma melhor forma do software fornecer as informações das quais você necessita.